Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente, que todas as nações vejam o infinito no finito. Estejamos com os rins cingidos com as armas da obediência, como comenta nosso pai São Bento, que a obediência é o primeiro grau da humildade. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas virá o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que não sabe. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos revestidos da palavra de Deus e vamos propagar pelo mundo afora. Qual é a essência do Evangelho desse dia 25 de agosto? Jesus está chamando todos à conversão, a se converter, a ser vigilantes na oração. Sejamos prudentes. Sejamos prudentes e sejamos vigilantes. Façamos uma análise em nosso interior e analisemos como nós estamos vivendo na convivência social com o próximo, como nós estamos vivendo em nossa comunidade, na comunidade de trabalho, na comunidade acadêmica, na comunidade religiosa, na comunidade do dia a dia. E sejamos prudentes, sejamos purificados, que Jesus chama todos à conversão. Saibamos ficar atentos, que não sabemos o dia e nem a hora. Nesse argumento, o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando todos à conversão, a se converter, a se reconciliar com o próximo, a amar todas as pessoas igualmente. Será que estamos reconciliando com o próximo, com aquele que nos ofendeu? Será que estamos amando todas as pessoas igualmente? Estejamos em comunidade, saibamos viver em fraternidade de amor, que toda a sociedade saiba viver a fraternidade de amor, que todos compreendam. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria para roubar,
ele ficaria ali vigiando e não deixaria que a casa fosse arrombada. Que nós não sabemos o dia e nem a hora em que nós sairemos desse mundo físico, que aqui somos passageiros, temos que construir boas obras, semear boa semente, que o que vai ficar aqui são as boas obras, que todos os entes humanos saibam semear a boa semente para nascer, crescer, produzir frutos. Estejamos preparados. Esse argumento, ficai atentos, ficar preparados, vigiando, é ser vigilantes. É fazer penitência, se purificar, reconciliar com todas as pessoas que os ofendeu e viver em fraternidade do amor. Que na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Nessa lógica é que nós não sabemos o dia e nem a hora em que sairemos desse mundo físico, e o que tem que ficar aqui é as boas obras, semear boa semente para nascer, crescer, produzir frutos. Que todos sejam prudentes, que todos sejam vigilantes e vivam a ética de Deus. Vivam no amor, com o amor e para o amor. E na segunda parte, Jesus argumenta falando do empregado mau. O empregado mau que bater nos outros. É quem não tiver amor e caridade com o próximo. E começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados. É quem tiver a vida desregrada. Jesus está chamando todos à conversão, a se converter, a fazer penitência, a se purificar. Que ali, esses que começar a bater nos outros, a comer e beber com os bêbados, ele partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está chamando todos à conversão, a mudar de vida, a se reconciliar com o próximo, a fazer penitência e se purificar, e viver a vida santificada, que todos se convertam e se santifique em Cristo Senhor. Façamos penitência, vivamos em comunidade de amor, estejamos em fraternidade semeando a boa semente. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos, que todos façam penitência, se purifiquem e vivam em fraternidade do amor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração,
e chegue até vós o nosso clamor, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.